Olá, eu sou o Bruno Assami, diretor da Unibis Cultural. Eu tenho certeza e convicção que o tema ODS é o tema do século XXI. Sobre qualquer perspectiva, sobre qualquer narrativa, sobre qualquer tipo de expressão artística ou manifestação cultural, o tema ODS vai ser o grande elo de convergência de toda a nossa população e de todo o nosso pensamento. Por quê? Porque foi estabelecido isso dentro de um grande pacto da nossa sociedade global, como os desafios que nós devemos levar como construção e como, fundamentalmente, como legado que nós podemos contribuir para as próximas gerações. Então, evidentemente que não é um desafio simples, não é um desafio de poucos esforços, ela vai exigir muito de todos nós, mas eu também não tenho dúvida que todos nós estamos muito conscientes, ou grande parte de nós, estamos muito conscientes da demanda que esse desafio estabelece. A Unibis Cultural ela nasce com esse pensamento vocacional. A gente trabalha com a economia criativa, tangenciando os 17 eixos da ODS. A gente traz essa questão das ODS dentro da nossa programação, dentro do nosso DNA. Então você vai encontrar aqui de uma mostra de cinema que trata de uma questão específica sobre uma dessas ODS, como você vai ver um espetáculo ou uma exposição que falam sobre outros aspectos dessas ODS. Então, além disso, você vai poder ter vários encontros setoriais entre membros dessa cadeia produtiva de cada uma dessas ODS, dialogando sobre o pensamento e sobre a agenda que essa ODS possa estar desenvolvendo naquele momento. Eu não consigo hoje pensar que a sociedade, seja ela governo, seja ela sociedade civil, seja ela indivíduo, esteja desalinhada a esse compromisso. Talvez seja um pouco pueril da minha parte achar que nós não entendemos o desafio que é viver juntos 7 bilhões de pessoas. Então, se eu penso isso com um mínimo de razonabilidade, eu já entendo que é um desafio enorme, é um pacto enorme a gente pensar que nós somos 7 bilhões de pessoas que estamos vivendo dentro de um mesmo ambiente. Então, sim, o governo tem uma questão implicada? Evidentemente que sim. Sociedade civil? Obviamente que sim. Você como indivíduo? Evidentemente que sim. Então, não consigo hoje pensar que a gente não pensa esses desafios de uma forma dissociada. Não dá para você pensar num planeta que consiga suportar 7 bilhões de pessoas se nós não tivermos uma consciência de integração, de compartilhamento, de retenção de recursos para um melhor aproveitamento, se não tivermos consciência das necessidades mais equânimes e mais equilibradas para todos, no momento em que o mundo todo está se colocando em xeque a essas questões. Então, acho que assim, nós estamos passando por um momento muito rico como história. É a primeira vez na humanidade que 6 gerações estão podendo dialogar entre si. Então, há um grande momento de trocas de conhecimento intergeracionais e não é possível que numa oportunidade tão rica dessas de conhecimentos de pensamento não haja um aprendizado coletivo e comum para que a gente possa evoluir numa direção propositiva. Claro que para atravessar esse mar é um mar de muito desafio, é um mar de muitos obstáculos, mas também não acho que o ser humano seja suicida o suficiente para pensar que pode também ser um caminho de insustentabilidade a convivência entre nós, 7 bilhões de pessoas nesse planeta. Então, não consigo mais ver tantas fronteiras do ponto de vista de ideias, de pensamento sobre essa questão. Claro que, a partir daí, como fazer e construir essas construções integradas é um desafio do dia a dia. E aí sim, volta ao micro. O micro se faz no dia a dia, faz na consciência do uso aplicado de recursos, você, na sua pessoa, e dentro das suas organizações, dentro do seu ambiente de influência, dentro da sua cidade, dentro do seu país, dentro do seu bairro.
Quer dizer, não tenho, talvez até porque a gente está dentro de um centro cultural que tem pulsado muito essas temáticas, né? E você vê uma sociedade civil tão engajada, tão apaixonada pelo tema, tão fluida em manifestações culturais e artísticas sobre esse tema, que você fica pensando, puxa, a humanidade está evoluindo, a humanidade está indo numa direção mais consciente, está indo num engajamento coletivo. Talvez seja uma amostra simbólica, mas quando você pensa que essa amostra simbólica é pulsante, ela é potente, né? Eu não posso deixar de considerar isso. Eu me sinto muito privilegiado de viver nos tempos de hoje, apesar de todas as crises e todos os conflitos que eles estejam sendo revelados, sabe? Porque eu tenho muita confiança no indivíduo e no ser humano na sua essência. Eu acho que o ser humano ele é um ser conflituoso por natureza, mas ele não é um ser destruidor também por princípio. Ele tem um instinto de sobrevivência latente dentro dele. E é claro que nós, como sociedade, por todas essas dificuldades aparentes que vão surgindo, a gente parece que a gente está abandonando esse remo, né, essa navegação. Mas não acredito, sinceramente. Eu vejo diariamente essa força potente dentro dessas pessoas que trazem uma agenda de pensamento, uma manifestação para dentro desse ambiente. E se está acontecendo aqui, né, não acho que é uma exclusividade territorial geográfica deste ambiente. Né, e nem temos essa pretensão, não é o nosso objetivo que isso seja demarcatório. Né, pelo contrário, a gente só é uma parte de todo um sistema de pensamento, de reflexão e de potência. Então, se tudo isso está acontecendo aqui, eu estou entendendo, né, que é uma sociedade que está revigorada para viver isso. Então, só posso acreditar que nós estamos conseguindo avançar, que estamos conseguindo trazer à luz essas questões.